série tomou conta do nosso imaginário de uma hora para outra. Eu fui pego de surpresa também, porque eu não... Nunca que eu me interessaria assim, por essa série, de vê-la na programação do Netflix. Mas eu sei que eu sou professor de filosofia de adolescentes, né? E aí eu tô escutando o comentário, né? O que tá acontecendo, né? Falei, o que vocês estão falando aí? Ah, não, porque tem uma série aí, a moça se mata e não sei o quê, tal. É bullying, é não sei o quê, um monte de coisa. Aí, num primeiro momento, a minha primeira resposta foi meio desdenhosa, assim, né? Ah, isso aí é besteira, isso é bobagem de adolescente, né? Falei, o Nelson Rodrigues falou assim, jovens envelheçam. Então é isso aí, você tem que envelhecer e parar de frescura e tal. Mas aí eu vi que eles estavam falando isso insistentemente, assim, comentando entre eles. Poucas vezes em que eles conversam alguma coisa que não seja completa dissolução, assim, perda de tempo, eles estavam falando dessa série. Falei, cara, eu vou ter que ver isso aí, né? Então eu fui assistir. E gostei, né? Gostei, achei que a série é boa e tal. Então eu vou falar um pouco mais disso daqui um pouco. Eu sou, um pouco mais sobre mim, para quem não conhece, eu sou um professor novo, assim. Eu venho de outra carreira, de outra área. Eu trabalhei 20 anos com tecnologia. E mais um dia eu fui fisgado, assim, né? A docência me arrastou, né? E aí, assim, eu demorei 10 anos para tomar essa decisão. Então, da hora que eu tive, digamos assim, o chamamento para isso, eu ainda demorei 10 anos para... Aí fui me formar de novo, fiz outra faculdade e tudo mais e tal. E até criar coragem, né, de abandonar uma carreira já constituída e tal, e com família, com filho. Então, demorei 10 anos. Então, nesses 10 anos, aí eu me formei de novo e fiquei esperando um momento de virar a chave. E aí, em 2014, foi quando eu entrei. Eu saí da empresa e conversei lá e tal. E prestei o concurso para o ensino público, passei para professor de ensino público. E aí, comecei em 2014, saí em fevereiro da empresa. Em março, eu comecei na escola. Então, quer dizer... E aí comecei o mestrado também, tudo de uma vez. Então minha vida virou assim... Então o ano de 2014 foi o mais maluco da minha vida, porque a minha cabeça era ainda aquele negócio, levanta, tal, pega o metrô, o ônibus, vai lá, trabalha lá, sentar naquela mesa, não sei o quê. E de repente eu estava fazendo outra coisa. Parece aquele pessoal que faz cirurgia bariátrica, né? E já está emagrecendo e quer comer, então ainda está vendo gordo na frente. Então, é isso sim. Eu me vi ainda lá e já estava fazendo outra coisa, completamente diferente. Então foi muito engraçado, assim. E cheguei no final do ano sem saber o que tinha acontecido. Falei, qual foi o resultado dessa loucura que eu fiz, né? Dei aula o ano todo. No ano de 2015 que eu voltei, aí os alunos me procurando lá, professor, vai dar aula pra gente de novo esse ano e tal. Eu falei, era isso mesmo que eu tinha que fazer, né? Então aí que eu vi que eu não fiz besteira, certo? Então, desde então, eu tenho adentrado esse mundo do jovem de hoje, que é completamente diferente do jovem que eu fui, por exemplo, né? Completamente, todo mundo assim. Quem tem a minha idade ou mais, eu tenho 41 anos, 41 ou 42? 41, eu vou fazer 42 esse ano. Então, os jovens da minha geração nem entendem o jovem de hoje, é um negócio super esquisito, assim, né, pra gente, sabe? Esse jovem que acha mais importante o celular do que qualquer outra coisa. Então é um negócio muito engraçado. Então eu tive que penetrar nesse mundo, porque senão você não consegue dialogar, né? Então, por isso que a série me chamou a atenção. Eu falei, eu vou ter que assistir, porque aí eu posso trazer a conversa para dentro da sala de aula e a gente pode conversar, né? Bom, mas antes da gente entrar efetivamente na série, e aí eu preparei uns slides só com as citações que eu farei, porque aí eu fui procurar o que alguns filósofos diziam a respeito disso. Mas eu foquei em dois deles, que é o Albert Camus, que é um autor muito interessante, assim, da literatura e da filosofia, uma obra relativamente pequena, porque morreu jovem, e o Kierkegaard, que é um filósofo pré-existencialista, isso pouco importa, tá? Mas que escreveu um livro chamado O Desespero Humano, e dentro desse livro ele fala sobre suicídio e coisa e tal. Mas
eu me lembrei de um filme que eu via talvez há uns 10 anos atrás e falei, poxa, quase não tem nada a ver, mas só pelo fato de falar desse filme já vale a pena, porque quem não viu vai fazer esse favor de assistir, que é o filme Mar Adentro. Quem assistiu o filme Mar Adentro? Que é a história verídica de Ramón Sampedro. Ramón Sampedro era um espanhol, trabalhou de estivador e aí foi viajar o mundo de navio, trabalhando num navio. Sujeito que hoje a gente pode chamar de hedonista, que gosta de viver bem e tal. Mas, de repente, ele sofre um acidente na praia e fica tetraplégico. Então, ele passa a lutar na justiça pelo direito da eutanásia ou do suicídio assistido. Né? Então, é uma história verídica, tem vídeo no YouTube dele falando e tudo mais. Quando eu vi a primeira vez esse filme, eu fiquei muito tocado, porque o filme é muito bonito. É uma tragédia desgraçada, assim, mas o filme é bonito. Toda vez que eu vejo, eu choro. Eu sou um homem que chora com facilidade com filme. Uma vez eu chorei assistindo o programa do Netinho, sabe o Netinho de Paula? Meu irmão quase me execrou e falou, como é que você pode chorar assistindo esse programa aqui para a família que volta para casa, sabe aquele negócio? O cara que está morando em São Paulo comendo, né, bolota, aí o Netinho de Paula pega o sujeito e leva de volta para o Nordeste, aí chega e vê a família e tal. Eu chorando, ele falou, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Então, Netinho, os jovens nem sabem, né? Mas o Netinho de Paula, aquele pagodeiro, tal, que, né? Ele tinha um programa de televisão famoso. Gente da Gente, acho que era, né? Ainda bem que acabou. Então, mas, e aí, a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei muito tocado, assim, e me lembrei dele, porque a história de suicídio, não sei o quê, e aí eu fui rever o filme. E, de novo, aquela experiência e coisa e tal, e eu, aquela coisa, né? É um filme muito bonito. Então eu vou passar um trecho, que é quando ele se encontra com uma jornalista. A história, ela está todinha baseada mesmo em fatos reais. A moça que o ajudou, na verdade, foi um grupo de amigos que o ajudaram. Então eles prepararam uma mistura de cianeto de potássio, que na época eles nem sabiam que aquilo era tão... a pessoa sofreria tanto quando toma aquilo, né? Um veneno de rato aquele negócio. E... Então eles fizeram uma chapa assim, colocaram um apoio com um canudo e um copinho, e aí botaram uma coisa gravando, ele fala, deixa um testamento falado assim, né? E aí ele toma, isso em frente às câmeras, então tem isso gravado em algum lugar, né? Ninguém passa, né, o momento dele, mas no filme aparece. E o ator do filme é o Javier Bardem. Quem conhece o Javier Bardem? É um ator bastante conhecido, mas ele está irreconhecível no filme. Então assim, eu vou passar o trecho quando ele encontra com uma jornalista que o vai entrevistar e ela faz a pergunta crucial a ele. Então vamos lá, tá? Tem acho que 5 minutinhos a passagem. ¿Por qué morir? A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. É estranho você ver uma pessoa lúcida, né? Inteligente. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito impressionado. Eu fui até. Ele tem um livro publicado, inclusive em português, pela editora Planeta. É uma porcaria de livro, muito ruim. Não comprem, muito ruim. É um poetástro, assim, escreve poesia muito ruim. Mas tem um poema que ele é declamado no final do filme que é bonito. Só esse. E o livro é uma carga de reclamação e de lamúria, e reclama de todo mundo, e fala mal de todo mundo e tal. Então o livro me fez muito mal, não gostei não. Então, não... Mas eu fiquei impressionado e fui atrás para saber o que era e tal. Então assim, é estranho, porque o que o Ramón faz, ele causa muito sofrimento à família, por exemplo. Porque ele fala, eu quero morrer. E as pessoas ficam, vai morrer o quê? Você está aqui com a gente, todo mundo te ama, todo mundo está cuidando. Como assim morrer? Eu falo, porque para mim não tem mais sentido isso aqui, não vale a pena. Estou aqui parado, não posso fazer nada. Então, quer dizer, é um sujeito ensimesmado, né? E que deixa de ver sentido na sua vida por conta de um infortúnio, de uma infelicidade.
Então é muito estranho isso, vê-lo verbalizar assim, né? Quem é que vai me ajudar a morrer aqui? É um negócio esquisito esse. Mas, de fato, é um tipo de atitude difícil da gente encontrar, mas existe. Quero fazer já logo uma distinção, que a professora Mariana me ajudou, porque, para mim, estava tudo bem eu falar do jeito que eu queria falar, certo? Mas há uma distinção importante entre essa coisa da depressão, né? Porque há uma depressão que é, como no termo técnico, endógena, aquela que é interior, e que é física mesmo, né? Ela é um impulso físico, hereditário, inclusive, e que a pessoa que tem esse tipo de problema, ela tem que ser medicada. Não tem outra saída para ela, senão ela mete um balaço na cabeça, pula do prédio. Então, assim, ela vai se encurralando, assim. Esse é o caso da Hannah. E há aquele tipo de depressão que é a mais comum, e talvez seja dessa que a gente tem que falar um pouco mais, porque ela acomete o jovem com muita facilidade, assim, por conta desse mundo solitário que eles vivem hoje. Por incrível que pareça, certo? Então, quer dizer, toda hora é celular, é não sei o quê, o entretenimento 24 horas por dia, porque eles também não dormem, né? Passam a noite no celular, se deixarem, eles ficam, né? Eu tenho um filho de 12 anos, que chegou uma hora que eu tive que, né, meter o pé na porta do quarto e me dar esse celular aqui, seu sem vergonha, e agora ele deixa o celular no meu quarto. Então, à noite, antes dele dormir, ele vai lá, vai pensar papai, põe o celular lá, né? E vai dormir, porque se fica, acorda de madrugada por algum motivo para ir no banheiro, volta, pega o celular e aí não dorme mais. Então, mas é ao mesmo tempo um mundo cheio de distrações, mas muito solitário. Eu acho que o jovem de hoje é o jovem mais solitário que eu já vi na vida, né? E é uma solidão diferente porque ela é cercada de entretenimento, né? Então, quer dizer, geralmente são entretenimentos que aumentam esse vazio, né? A quantidade de jovens que hoje fumam maconha, não aqui em Barretos, claro, porque aqui esse negócio não deve nem chegar, né? Mas lá em São Paulo é um negócio terrível. Eu perguntei para os alunos, eu falei, sejam sinceros comigo, qual é a quantidade de amigos aqui ou da escola? Vamos pensar na nossa escola aqui, né? Quantos dessas pessoas que vocês conhecem aqui, ou até se vocês são, né, poderão ser contados, fumam maconha? Nossa, foi uma gargalhada geral. Parece que ele já tinha acabado de fumar, inclusive. Deram um monte de risada, aí falaram, 75%. Eu dei um pulo da cadeira, né? Sim, 75%. E é uma escola grande, que tem 1.000 alunos, certo? 750, né, empina um pipazinho, é um negócio, sim. E eles não estão mentindo, né? Tem aqueles que falam mesmo, então, tem alguns que falam, eu fumo maconha mesmo, não sei o quê. Meu pai sabe e tal, meu avô sabe, então tem alguns que falam mesmo, mas tem aqueles que não falam, mas também fumam. As meninas, né? Então, muitas meninas, então é um negócio... E eles têm aquela coisa do lobby, que não faz mal, é natural, né? Cigarro faz mais mal do que maconha e tal. E aí você olha pro fulano, 2 minutos depois, ele tá lá assim, dentro da sala de aula, assim, né? Fala, não faz nada, né? Então você vê que o sujeito tá apático, ele não consegue escrever uma redação de 10 linhas, ele não consegue fazer um cálculo simples e não faz mal nenhum, né? Então eu acho que tá bom, porque senão não tenho nenhum problema. Olha pra mim, sou saudável, magro pra caramba, né? Sou saudável, tal, como bastante, porque fumar uma coisa dá uma fome desgraçada, come, mas não adianta nada. Então, quer dizer, é um mundo muito solitário. Isso me chamou a atenção e eu fui atrás da série por isso. Então, fazendo essa distinção, certo? Então, a gente... O potencial suicida do tipo Hannah Baker, assim, ele tem de ser encaminhado para um médico. Ele tem de tomar remédio, senão ele vai, fatalmente, ele vai chegar... Então, é uma minoria, claro, mas existem esses casos, tá? Então, é o seguinte, essa apresentação tem algumas citações que eu coloquei, que a gente vai ler junto
para tentar tatear o problema, né? Então eu também sou um diletante nesse assunto. Eu entrei nele agora e estou doido para sair, inclusive, né? Que não me agrada nem um pouco ficar falando sobre isso. De suicídio, não sei o quê, meu Deus do céu, vamos falar de outra coisa. Mas, pela importância do momento e de os jovens estar vendo essa série. Quem viu aqui, hein? Aliás, né? Ah, quase todo mundo assistiu já. Tá. Então muita gente já assistiu. A série está bem feita, né? Ela não é uma série que você assiste, isso é uma porcaria. Só se você já vai com essa ideia de que é um negócio de adolescentes e tal, né? É um High School Music tragédia, né? High School Musical, né? Esse negócio, né? Se você for com esse espírito assim, você não vai gostar mesmo. Então você vai começar a ver aquela menina adolescente assim, que não se acha no meio dos outros jovens, são iguais a ela, assim, tão cheios de nada igual a ela. Só, por que essa menina não pega na mão desse outro aí, beija na boca dele e vai embora logo, né? Então, mas tá bem feita, é muito bem feitinha a série. Ela leva você pela mão até o ponto alto da tragédia, assim, e aí o que a maioria dos jovens faz? Pega aquele ponto alto da tragédia e arrasta pro resto da série, e aí quando você vai falar alguma coisa assim, poxa, mas essa menina é uma besta quadrada, olha lá no começo as bestezas que ela faz, tá? Mas você não sabe o que ela passou, olha lá, ela foi estuprada e não sei o que, tal. E aí ficam jogando na tua cara aquela coisa que aconteceu 6 meses depois que ela começou a surtar, né? Então é uma coisa que a gente não presta atenção, porque a série conduz a gente assim, né? A série é romântica, no sentido que ela vai crescendo. Quando chega lá na frente, você está desesperado junto com ela e junto com o Clay, coitado daquele menino, né? Que ele é a mais vítima de todos ali, porque até chegar um ponto dela falar, olha, você não tem nada a ver, tá? Mas já está na fita 10, ele está quase ele mesmo se matando, né? E ela fala, resolve, você não tem, essa é a sua fita, então você não tem nada a ver. O moleque tá quase maluco já, né? Então eu gostei. Então aí eu voltei para a sala de aula e falei, vamos falar sobre Hannah Baker. Foi rápida a associação da série com o famoso romance do Goethe, que é um poeta famoso, alemão, né? Um dos maiores da Alemanha, que chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Quem já leu Os Sofrimentos do Jovem Werther aqui? Alguém já leu? Tem alguém para compartilhar aquela tragédia. Então, eu também li há muito tempo, e daqui a pouco eu comecei a ver gente comentando, o Werther, o efeito Werther, não sei o que, tal. Eu falei, e lembrei. Werther é a história de um rapaz apaixonado, é um livro que o Goethe escreve meio assim, influenciado pela própria história, é autobiográfico, porque ele também tinha uma amiga chamada Charlotte, que é o mesmo nome da moça pela qual o Werther se apaixona, só que ela é a esposa de um grande amigo e tal, então é um romance impossível, assim, ou se fosse o Wagner, não seria impossível, porque o Wagner era pegar todas as mulheres que apareciam na frente dele, o Wagner é o compositor de óperas lá, né? Ele não estava nem aí, ele saía passando o rodo nas mulheres dos amigos, tudo, os amigos ainda pagavam para ele fazer as óperas e ele ia pegando tudo, o maior doido, mas o Goethe não foi o caso, né? E então ele escreve, é um romance epistolar. O Werther vai escrevendo cartas para um amigo chamado Alberto, só que você não tem a resposta. Então são só as cartas que o Werther escreve e você tem a ideia do que o Alberto escreveu para ele pela outra carta seguinte, carta que o Werther escreve. Bom, e o Werther se mata, né? Por esse amor impossível pela Charlotte, ele se mata. Num determinado momento do livro, numa das cartas, ele defende o suicídio. Ele conversando, aí ele disse que encontrou um amigo, e aí ele pegou um revólver, e aí sai uma discussão entre os dois, e o amigo o repreende, fala, mas como é que pode isso aí? Tá, no meio tem essa citação. Como é que pode esse negócio, uma pessoa dar um tiro na própria cabeça e se matar? Aí ele fica bravo, né? Então ele faz uma defesa do suicídio, assim, bastante racional, assim, nos mesmos termos, mais ou menos, do Ramon. E se você chega uma hora que a sua vida não vale mais a pena, né, que você está num beco sem saída, e que sua mulher te abandonou, e que o seu filho não tem mais, e que você está sozinho no mundo, e coisa e tal, então... E aí ele justifica, né? E aí eu pus uma citação aí do Werther, que é o fermento que pôs minha vida em movimento falta.
O estímulo que me encorajava à noite já não existe. Aquele que me despertava pela manhã se foi. Essa é uma citação. É um livro muito bem escrito, né? Nós estamos falando de um dos grandes escritores, poetas e tal, de todos os tempos. Mas há a história de que houve um surto de casos de suicídio por causa do livro. Jovens que leram o livro à época e aconteceu o tal do efeito gatilho, certo? Tá vendo como eu... Pá. O efeito gatilho, a pessoa lê o livro e aí começa a... Né? Então quer dizer que eu posso fazer isso aí? Então é isso que eu vou fazer mesmo. Que é o que os psicólogos começaram a dizer a respeito da série. Então quer dizer, se pega uma pessoa que já está propensa a isso, ou que está num estado depressivo muito profundo e de repente assiste, ou ela nem sabe direito o que está acontecendo com ela, de repente a série dá aquele starta o processo na pessoa e é muito perigoso. Então os psicólogos começaram a rapidinho falar, precisamos conversar sobre... O clichê virou esse, precisamos falar sobre Hannah Baker. Então está todo mundo falando e tem um monte de artigo na internet, um monte de coisa, e muita gente falando sem parar para olhar a situação mesmo. Então, quer dizer, o adulto olha aquilo ali, é o que eu falei antes. Então, olha, teve até um amigo que disse assim num comentário, Hannah Baker não existe. Certo? Tudo bem, ele está certo, é uma história ficcional. Hannah Baker não existe. Porém, é arte aquilo, certo? É cinema. A relação que a gente tem com o cinema, ela é, antes de tudo, imaginativa, né? Então, claro que a Hannah Baker não existe, mas eu existo. De repente, eu estou numa situação muito semelhante. Né? Então, a ligação não é racional. Né? Principalmente no jovem, que tem que parar para pensar no assunto, para falar se tem a ver ou não e tal. Então, geralmente, ele joga o jogo da coisa. Então, a primeira reação que a gente tem é imaginativa. Então, se você é um sujeito depressivo, de repente você se vê pensando nisso. Mesmo que você nunca tenha pensado, você vê a série e a cena do suicídio é muito forte, inclusive para o adolescente de 14 anos que está assistindo essa série. Eu falei para eles, é muito forte isso aí, vocês deviam assistir com a mãe de vocês, pelo menos. Para ela ver como é que é o problema também e vocês conversarem a respeito. Então é forte, né? Então tem cena de estupro, de violência sexual, tem, né? Então é pesada. Então esse chamado efeito Werther, como eles denominaram depois, que é esse efeito gatilho da pessoa assistir a série ou ter lido o Sofrimento do Jovem Werther. Tem um caso de um sujeito que se afogou no rio lá e dentro do bolso dele estava um exemplar do Werther. Então assim, ficou muito comentário na época que o livro foi lançado sobre esses casos de suicídio, tá? Então é mais ou menos isso que acontece na série. Então é o seguinte, o Søren Kierkegaard, ele é um filósofo do século XVIII, também um sujeito meio para baixo, assim, meio deprê mesmo. Ele tem uma noiva que ele ama muito e ele resolve abandoná-la. E aí ele passa a escrever sobre o amor. E tem obras, inclusive uma obra chamada As Obras do Amor, publicada aqui no Brasil, que é muito bonito, o livro. Então aconteceu um caso na família dele, que o pai, num momento de penúria, é um dinamarquês, num momento de penúria, assim, de falta de dinheiro e pobreza e tal, ele sobe num monte lá com os filhos pequenos e amaldiçoa a Deus. Desgraçado, ele fez eu sofrer, não sei o quê. Mas aí ele passa a se sentir arrependido de ter feito aquilo, e aí agora não posso mais voltar atrás, eu amaldiçoei a Deus, está tudo perdido para mim. E os filhos crescem ouvindo o pai arrependido de ter amaldiçoado a Deus. Então, a relação do Kierkegaard e do seu irmão, que depois vira o pastor da igreja oficial da Dinamarca na época, é uma relação muito tensa assim, com a religião e tal. O Kierkegaard ele costuma dizer que ele não era filósofo, mas um escritor cristão. Então os livros dele estão carregados de conteúdos cristãos e tal. Luteranos eles eram.
Então ele escreveu um livro chamado Desespero, com o subtítulo de A Doença para a Morte ou A Doença Mortal, que é um livro fininho, assim, não é uma coisa muito volumosa, mas que ele trata dessa coisa do que ele chama de desespero e que acomete a todos. Todo mundo, em certo sentido, é desesperado, né? E não é desespero, né, do jeito que que a palavra, na primeira vez que a gente ouve, pensa, né, de alguém querendo sair daqui correndo no meio da rua, tal, né, arrancar a roupa. Não é esse desespero, mas que, em alguma medida, né, esse sentimento de incompletude que o ser humano tem, é que depois, no final do livro, ele vai fazer uma relação entre o desespero e o pecado, portanto. Então, esse sentimento de que está faltando alguma coisa é o desespero, tá? Então, olha lá o que ele diz nessa citação. Assim como talvez não haja, dizem os médicos, ninguém completamente são, também se poderia dizer, conhecendo bem o homem, que nenhum só existe que esteja isento de desespero. Que não tenha lá no fundo uma inquietação, uma perturbação, uma desarmonia, um receio de não se sabe o que de desconhecido, ou que ele nem ousa conhecer, receio de uma eventualidade exterior, ou um receio de si próprio. Tal como os médicos dizem de uma doença, o homem traz em estado latente uma enfermidade, da qual, num relâmpago, raramente um medo inexplicável lhe revela a presença interna. O encontro consigo, né? O que eu sou? Né? Ou então, eu sou isso? Né? Então ele fala, todo mundo, em certa medida, é desesperado, tem essa doença do desespero, e depois, lá mais para o final, ele vai propor, assim, né, como, se não se livrar disso, porque ele diz também que o único meio é a fé. Há uma relação interessante do Kierkegaard com essa questão da fé, por ser luterano. Então ele fala que o homem pode viver 3 tipos de existência. Ele pode viver uma existência estética, que é aquele que só se preocupa com as aparências, né? Então, para ele, o que é bom é assim, tá parecendo que tá bom, então tá bom, né? Então, o estético é esse que tem o hedonista, é aquele que se importa em estar sempre bem vestido, que as coisas funcionem sempre mais ou menos como se tivesse tudo certo e tal, né? E que ele fala que não dá para viver assim por muito tempo. Ou a existência ética, né? Que é uma existência assim daquele que faz tudo certinho, não, eu sou uma pessoa muito correta, eu não faço nada de errado, eu não minto, eu não engano ninguém, e tal, que ele fala que também isso aí não adianta nada, né? É uma mera aparência. Então ele fala que a terceira via é o salto no ser, que é a fé. Que a fé é um salto no escuro, ele fala. Então você não sabe o que você vai encontrar, mas é preciso dar esse passo. Então, a única maneira de resolver o problema do desespero para Kierkegaard é o salto da fé, ou o salto no ser, né, que ele fala que é um mergulho na fé, naquela coisa da incerteza, mas que é uma incerteza que te consola, tá? Esse não é o nosso assunto, mas só para contextualizar o que o Kierkegaard diz. Então, olha lá. Quase sempre, quando alguém se julga feliz e se envaidece com selo, ao passo que, à luz da verdade, é um infeliz, está a 100 léguas de desejar que o tirem de seu erro. Então, quer dizer, o sujeito está lá assim, naquele... Mas tá bom assim, né? Não me tira do meu... Como ele chama de zona de conforto, certo? Então, todo mundo gosta de estar na zona de conforto. Pelo contrário, zanga-se, considera como seu pior inimigo aquele que o tenta, e como um atentado e quase um crime esse modo de proceder e, como costuma dizer-se, de destruir a sua felicidade. Por quê? Mas porque é presa da sensualidade e de uma alma plenamente corporal, porque a sua vida só conhece as categorias dos sentidos, o agradável e o desagradável, e manda passear o espírito, a verdade, etc. E esse é exatamente o modo como eu vejo o jovem de hoje. Ele vive assim, completamente absorto nos sentidos, no estímulo,
Aquele negócio do narguile, não tem aquela desgrama aqui, certo? Lá em São Paulo tá lotado desse negócio. Tem uma lojinha perto de casa, na rua da frente de onde eu moro, que é uma... Se é que a gente pode chamar loja, porque não vê ninguém comprando lá. O sujeito, acho que a mãe dele tava de saco cheio dele, deu um dinheiro para ele e falou, compra um monte dessa tralha, enfia naquela negócio ali e fica lá. Então ele fica lá, cercado de um monte de amigo, né? Que 3 horas da tarde, um sujeito que tem 17, 18 anos tá ali, enfim. Então eles ficam lá. E aí eles botam aquela essência naquele negócio, né? E ficam soltando aquela fumaça e tal, e acham aquilo o máximo, né? Eu não sei nem o que acontece quando... Nada, né? Você sabe o que é, fala aí. Você é jovem, você sabe, não é? Não me engana, não. Então eles ficam tragando, não sei se traga também, eles ficam fumando aquele troço. Então eles acham aquilo um barato, eles vivem falando disso, e é o narga, é o narguilho, blá, blá, blá. Vocês são besteira. Aí outro dia foi engraçado porque eu falei pra eles, eu não sei como é que vocês conseguem fumar maconha, que aquilo fede, é uma droga de pobre, aquele negócio. Aquele negócio de você ficar lambendo aquilo, lambe aquela tralha, enrola aquilo, aquele cigarro feio. Como é que vocês conseguem? Aquilo é uma droga feia, fedida, né? O efeito daquilo é um efeito babaca. Mas como é que vocês conseguem fumar aquele negócio? E eles começaram, não, professor, que é isso? É da hora, não sei o quê, tal. Mas aí eu já tinha falado mesmo e eu me divirto, porque eu falo o que eu penso mesmo. E eles ficam se divertindo da minha cara depois, né? Mas é muito engraçado, porque, poxa, então a diversão se reduziu a isso. Hoje eles não podem sair à noite, ou quase não saem à noite, porque é perigoso, certo? Muitas vezes a relação familiar é superficial, nem com os pais tem uma relação minimamente próxima, assim. Às vezes é um negócio de entrar e oi, pronto, quando isso acontece, né? Então tem uma distância super curiosa do jovem com os pais hoje. Quando tem os pais, certo, em casa, que também muitas famílias separadas e tal. Então, quer dizer, ontem mesmo, uma aluna tirou nota vermelha comigo e tal, e aí ela falou, professor, esse bimestre aqui eu vou tirar nota boa e não sei o que. Eu falei, porque senão sua mãe, acho que foi isso que eu falei, o negócio da mãe dela, ela me respondeu assim, professor, minha mãe não tá nem aí comigo. Aí eu falei pra ela, mas eu estou. Então você trata de tomar vergonha nessa sua cara aí e tirar uma nota decente esse bimestre. Então assim, minha mãe não tá nem aí comigo. Né? Foi um negócio estranho ouvir isso, mas... Então é uma solidão engraçada, né? Vocês notam isso? Quem é mais velho aqui nota isso no jovem de hoje? É muito curioso, né? Eu tenho sobrinhos grandes, assim, de 20 anos e tal. Mas você percebe essa solidão quando você percebe que você não consegue conversar com eles. Você não consegue estabelecer um diálogo assim mínimo, assim, de pegar uma informação, ligar na outra, assim, não dá, porque você fala uma coisa... Né? Outro dia me perguntaram quem que era o Trump. Não sabiam nem o que era. Não, mas o que é isso aí, Trump? Ele não sabe o que era. Então não é com todo esse rolo que deu, né? Falaram disso o tempo todo, principalmente na época da eleição e tal. Trump, o que é Trump? Não sabia o que era. Então a gente mal consegue estabelecer um diálogo assim com eles. Eles têm um mundo muito próprio, né? Parece que eles voltaram àquele período onde a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, né? Só que o Espírito de Deus não está pairando sobre a face das águas, né? Lembrando do Gênesis lá da Bíblia. Então, quer dizer, eles vivem num mundo vazio. Então, é claro que quando você assiste uma série como essa, a tendência de você se impressionar com aquilo é muito grande, né? Porque, claro, você tem empatia pela moça que está vivendo a mesma coisa, né? Do mesmo jeito. É a pessoa que se aproxima, mas não se aproxima, né? É o amigo que não é o amigo mesmo. É aquilo que você acha que é, mas aí não é. É o relacionamento que não é o relacionamento. Então, está sozinha. A série toda ela está sozinha. Até o final da série ela está sozinha, né? E aí ela fala lá, que também é um negócio, né? Que ela fala pro Clay na hora, por que você não me falou isso quando eu estava viva? Ele lembrando, né? Então, quer dizer,
uma situação muito pesada. Então é mais ou menos isso que o sujeito escreve há 200 anos atrás, 300 anos, você fala, poxa, e a mesma coisa. É o mesmo jeito, assim, né? Quer dizer, ele está ali daquele jeito, quando você o quer tirar dali, ele, não, deixa aqui mesmo, não quero sair daqui. E há hoje já, e também, senhoras e senhores, já devem conhecer, adultos que estão assim. Com muito mais frequência do que, sei lá, 50 anos atrás. Sempre teve gente assim, né? Alienada e tal. Mas hoje, há já uma geração... Por exemplo, eu tenho alunos que os pais são mais jovens do que eu sou, do que a minha idade. Né? Então eu dou aula para uma adolescente que a mãe tem 35 anos e ela tem 14. Né? Acontece muito. Então imagina uma moça de 35 anos hoje, e aí que é separada, ou teve o filho sozinha, e está lá batalhando e tal. Então é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, aí ela não consegue... É muito difícil você conseguir tomar conta do filho numa circunstância como essa, né? Então, é nesse contexto que a série chega pra gente. Né? Foi isso que me chamou a atenção. Olha, essa série cai como uma luva, né? Ou como um guindaste na nossa cabeça. Né? Na cabeça da gente que está completamente desprevenido para um assunto como esse hoje. Ninguém está preparado para falar sobre isso. Os pais não estão preparados para falar sobre isso. Né? E os filhos tampouco estão preparados para entender o que está acontecendo. Então, todo mundo ficou assustado. Então, alguns desdenharam, porque, não, eu quero ficar aqui no meu lugar mesmo. Joga essa série para lá. E outros foram muito impactados por ela. Né? Que tipo de pessoa é a Hannah Baker, no sentido filosófico que a gente está tratando aqui? Curiosamente, o Kierkegaard tem um termo curioso para isso. Ele chama de hermético. Né? É o desesperado hermético. O que é uma coisa que está hermeticamente fechada? Né? É aquela coisa que está tão bem fechadinha que você não consegue... Né? É difícil de abrir, não entra ar e tal. Então, esse é o desesperado hermético. Esse é o tipo de pessoa que alguém com o problema que a Hannah tem se encontra, né? Então, é uma pessoa impermeável. O C.S. Lewis, quem conhece o C.S. Lewis aqui? É um autor das Crônicas de Nárnia, né? Ele tem um livro sobre o amor, que chama Os Quatro Amores, que tem uma hora que ele fala assim, olha... Se você tem receio de sofrer por amor, então você não entrega o seu coração para ninguém. Então você fecha ele, tranca, deixa ele hermeticamente fechado ali, só que ele vai virar impenetrável. Né? E aí, quer dizer, é pior. De qualquer maneira vai ser ruim. Ou você sofre por amor, ou você sofre porque você não consegue, né, amar ninguém e nem ser amado. Então, esse hermética é essa situação. Então, quer dizer, a Hannah está fechada em si mesma. Ela não consegue se movimentar. Ela não está vendo nada. A gente percebe que ela não está vendo nada. Ela está só procurando um motivo. Né? Por isso que tem arruma 13, certo? Então, ela está... Tudo é motivo. Desde a listinha que fazem lá... sobre a menina X, essa tem o peito grande, essa tem o bumbum grande, essa tem... E ela está nessa lista, né? Até quando as coisas ficam mais complicadas e tal, e aí ela perder a coisa dos pais, o dinheiro, então assim, acontece um monte de coisa. Para quem não viu e for assistir, acontece um monte de coisa, mas a gente percebe que ela tá... A gente fica irritado, que fala, menina, mas né, acorda, levanta a cabeça, né? Se a pessoa levanta a cabeça, de repente ela, puxa, ou ela busca ajuda, ou alguém percebe, né, e ajuda, mas nem deixar transparecer, ela deixa. Não deixa, ela não consegue. E aí vai arrumar quem para ser o interlocutor dela? Um menino que também tem problema, que ele sim toma remédio. Né? Então ele toma remédio, e aí ele é um sujeito fechado, não consegue ajudar, e aí fica os dois naquela situação. No quase, né? E não acontece nada. E quando começa a acontecer também, eles, parece que alguma coisa os
né? Os afasta. Então é uma situação muito difícil, que o Kierkegaard chama de hermetismo, né? Então olha só o que ele fala. Qualquer eu, por pouco refletido que seja, tem contudo a ideia de se dominar. E o nosso desesperado tem o suficiente hermetismo para conservar os importunos, isto é, toda a gente à distância dos segredos de seu eu, sem perder o aspecto de um vivo. Então você olha para o sujeito, ele está normal, né? Ele anda, ele passeia, ele brinca, ele corre e tal, né? Conversa com você, trabalha com você, estuda com você, tal, conversa efetivamente, mas o modo como ele procede te mantém à distância do problema dele. Então você nunca consegue entender o que está acontecendo. Ou quando você percebe que tem alguma coisa errada, sempre fica aquele... Sabe aquele negócio da briga, quando a mulher fica meio assim com o marido? Vocês não sabem o que é isso, eu tenho certeza, mas aí se pergunta, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Como assim não está acontecendo nada? Está tudo errado aqui? Não está acontecendo nada, você está inventando. E aí você sabe que tem muita coisa acontecendo e que você vai apanhar daqui um pouco. É mais ou menos isso, só que numa escala muito maior, certo? De hermetismo. Esse hermetismo é até charmoso, né? Não está acontecendo nada e você fica lá tentando agradar. E, tá bom, deixa que eu lavo a louça hoje. Não precisa lavar nada hoje não, sei o quê. Fica esse joguinho até que a coisa se resolve. Então, mas esse caso é sério, né? Porque a pessoa está a um vidro que separa a gente dela. É o caso do condenado. Então, quer dizer, tem um vidro que me separa dos meus parentes. Eu sou um morto-vivo, eles estão no mundo dos vivos lá fora e a gente não consegue se tocar, porque o vidro não deixa. A gente fala, tal, eles ouvem minha voz, mas tão pouco a gente se comunica. Então é esse caso aí, né? Suponho que nos tornássemos seu confidente, ou lhe disséssemos, mas o teu hermetismo é orgulho, no fundo estás ufano de ti, né? Tá maluco? É muito provável que não o confessasse. A sós consigo reconheceria talvez a nossa razão, mas depressa a paixão com que o seu eu penetra a sua fraqueza lhe restitui a ilusão de que não pode ser orgulho, visto que era da sua fraqueza precisamente que desesperava. Como se atribuir esse peso à enorme fraqueza não fosse orgulho, como se a vontade de se orgulhar do eu o não impedisse de suportar essa consciência da fraqueza. É um troço meio, né? Mas quer dizer, o sujeito está em desespero, fraco, e aí quando alguém diz isso a ele, rapidamente ele se protege. Não, isso não tem nada a ver, eu estou bem, você não está vendo, olha para mim e tal. Quando vai embora, a pessoa chega em casa, senta e fala, putz, e não é que ele tem razão? Não, na verdade ele não tem razão alguma. Então, quer dizer, a pessoa vai se protegendo cada vez mais, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem consciência de que alguma coisa está errada, ela, no momento seguinte, ela já se protege de novo. Então, eu não sei, se tem alguém aqui desse jeito, pelo amor de Deus, na segunda-feira procura um médico, certo? Você precisa tomar um remedinho para as coisas voltarem ao normal, né? Agora, a pessoa vai se fechando, né? E vai se protegendo a ponto de começar a se proteger de si própria, né? Se protege tanto que se protege de si mesma. Continuando aqui o Kierkegaard. Mas lancemos um último olhar ao íntimo deste taciturno que não faz senão chafurdar na sua taciturnidade, né? Então o sujeito está daquele jeito ensimesmado e só faz ficar patinando naquilo ali. Se a mantém intacta, né, perfeitamente sem restrições, o suicídio é o seu primeiro risco, né? O comum dos mortais não faz naturalmente a menor ideia do que pode suportar um hermético desta espécie. Ficariam estupefatos se o soubessem. Tão certo é que ele corre, em primeiro lugar, risco do suicídio, né? Esse é o caminho de um tipo hermético como Hannah Baker, certo? Que, pelo contrário, ele fale a alguém que se abra a uma só pessoa que seja e produza, então, nele uma tal aquietação, um tal apaziguamento, que o suicídio deixa de ser o desenlace do hermetismo. Um confidente, um só, basta para fazer abaixar de um tom o hermetismo absoluto. Há, então, probabilidade de o suicídio ser evitado. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas
No momento seguinte, ele diz, mas também, às vezes, é o confidente o gatilho. Então, assim, o confidente pode tirar esse desesperado hermético da sua situação ou não, como diz o Caetano Veloso, né? Então, você vai lá, fala com alguém, resolve ou não resolve. Então, às vezes, é o próprio confidente que dá o gatilho para o suicida. Então, percebem que a Hannah vai ganhando corpo? Né? Não é tão esquisito vê-la daquele jeito? Quando você vê que, assim, há X tempo atrás, um filósofo descreveu um tipo desesperado, como ele diz, que a gente vê nela. Né? Então, quer dizer, quem diz que aquela personagem é inverossímil, não sabe do que está falando. Né? Tem gente desse jeito. Tem gente com problema nessa profundidade, né? Desse modo, com essa gravidade. Mas, como a gente está tão confortável na nossa situação aqui, é melhor a gente deixar essa pessoa para lá, né? E nem se preocupar. Então, esse tipo de situação é muito séria. E acho que a série veio a calhar, pelo menos para a gente poder levantar a bola do assunto. Ó, os nossos jovens não estão bem. Se a gente tem que tirar uma lição, que seja essa. Né? Os nossos jovens não estão bem. Eles não estão bem. E pode ser que a gente não esteja percebendo. Está perto da gente e a gente não percebe. Então, se a série pode nos trazer alguma coisa, que seja essa conclusão. E aí, como os psicólogos falaram, os sociólogos falaram e tal, é a mesma percepção que o Carlos teve, eu tive. Falei, puxa, mas peraí, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo o suicídio do ponto de vista filosófico, de como um filósofo pensa a questão do suicídio. E aí volta ao Camus, que foi o Carlos deu no começo, que é uma frase muito famosa, que ele fala, só existe um problema filosófico sério, de fato. Só tem um, que é o suicídio. Que é assim, vale a pena viver ou não? Faz sentido isso aqui ou não faz? Então, olha lá. Julgar se a vida vale ou não a pena de ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 10 categorias, aparece em seguida. São jogos. É preciso, antes de tudo, responder. E se é verdade, como pretende Nietzsche, que um filósofo, para ser confiável, deve pregar com o exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, já que ela vai preceder o gesto definitivo. Estão aí as evidências que são sensíveis para o coração, mas é preciso aprofundar para torná-las claras à inteligência. Né? Então, quer dizer, não basta só se emocionar. Então, nós estamos aqui dando um passo além daquele primeiro impacto, que é o que pouca gente está fazendo. Né? Está todo mundo respondendo emotivamente ao que está acontecendo ali. Não sei o quê, ou é muito boa, ou é muito ruim, ou não sei o quê, ou a Hannah passa por isso aqui, né? Mas a gente está tentando aqui dar alguns passos um pouco mais racionais, digamos assim, tirar um pouco esse patos, né, essa emoção da coisa, para fazer uma análise um pouco mais fria, usando os filósofos como nossos guias. Né? Um pequeno parênteses, falei disso e lembrei de uma coisa que também é importante e que tem muito a ver comigo, assim, pessoalmente. Quando se fala, por exemplo, de questões que no Brasil são tabu. Uma delas, e talvez uma das maiores, é a questão do racismo brasileiro, da escravidão, toda essa tralha de coisa que carrega a vida de um negro brasileiro e por aí afora. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, olha, nós não temos distanciamento histórico suficiente para tratar desse assunto de maneira fria. Então, quando eu quero falar disso, sei lá, vocês aí tem um amigo assim pretinho como eu, aí você fala para ele, cara, para com esse negócio. Aí ele fala para você, você não sabe o que eu passei,
você não é não sei o quê, você não é negro, você não sei o quê. E aí pronto, já bota a emoção no lugar e vai falando, que é o que as meninas falaram para os meninos lá na escola, quando eles falaram, essa Hannah Baker é maluca. Maluca? Você não sabe o que ela passou, você que não sei o quê, que não sei o quê. Então, quer dizer, não há um distanciamento para você olhar o caso friamente. Né? O caso da escravidão colonial brasileira né, do Atlântico não é diferente de qualquer outra escravidão, com a diferença de que o comércio foi intenso. É isso aí, pronto. Mas o fato de não existir um distanciamento adequado torna o problema quase que insolúvel, né? Então, aguardem notícias sobre esse assunto daqui um tempo, tá? Então, fecha parênteses, voltando. Então, olha só, é preciso tratar o assunto com um pouco mais de cautela, né? E eu reconheço que, se a gente olha para essas citações que a gente leu, eu acho que a Hannah ganha vida, digamos assim, né? A personagem deixa de ser etérea e ganha vida. Poxa, pode ser que exista mesmo gente desse jeito, e eu estou pensando que não tem, mas tem. Né? O próximo passo é saber se tem alguém assim perto da gente, né? Uma coisa interessante que eu encontrei lendo Camus, ou relendo, porque eu li esse livro há muito tempo e peguei e reli por causa desse tema nosso, que é essa coisa assim, porque a primeira reação eu disse assim, o suicídio é um negócio do desespero e da atitude irrefletida. Então o suicida, em geral, ele está lá, eu vou me matar e agora? Pum, e pula da ponte, joga, mete uma bala na cabeça e acabou. Que não é o caso da Hannah, certo? Então ela arquiteta um projeto de vingança. E é disso que a série fala. Nós vamos falar um pouco mais já já. Então é um projeto de vingança. Ela está ali, ela grava a fita. Alguém fez um comentário assim no Facebook, no meu Facebook. Nossa, mas fita cassete no século XXI, eu nem respondi, tá? Porque isso não vem ao caso. Só porque é besta, não assiste. Se não gosta, não assiste. Então, é fita cassete do século XXI. No século XXI você fazendo essa pergunta. Então, ela grava as fitas e tal, né? Então, é uma coisa vintage, né? Você, olha, eu tenho um gravador aqui escondido. Né? Sopra aquele pó todo, pega o álcool isopropílico, limpa o cabeçote do... né? Quem é que sabe disso aqui? Limpa com álcool isopropílico e aí você pode botar a fita lá que ela vai rodar belezinha. Então, ela arquiteta um plano e a gente não sabe quanto tempo ela demora fazendo aquilo, mas não é fácil. Tem um roteiro, né? Ela narra direitinho a história, ela sabe entonar a voz, sabe quando ela tem que fazer o sujeito se sentir desesperado. Ah, tá vendo aquele buraco na janela ali? Fui eu que joguei aquela pedra. O que você vai fazer a respeito agora, né? Então, quer dizer, já tinha 3 buracos a mais. Então, ela sabe conduzir a conversa, né? Então, é uma coisa altamente irracional que beira ao inverossímil. Um adolescente chegar a esse nível de detalhamento, assim, mas tudo bem, né? Então, quer dizer, e aí o Camus fala, olha lá, raramente alguém se suicida por reflexão, embora a hipótese não se exclua. Né? O que desencadeia a crise é quase sempre o incontrolável. Os jornais falam frequentemente de profundos desgostos ou de doença incurável. Essas explicações são válidas, mas seria preciso saber se no mesmo dia um amigo do desesperado não lhe falou em tom diferente, este é o culpado. Né? Ou é o conselheiro lá. Olha, faz assim, ou você denuncia, ou você, até ecoa-se, ou você segue em frente, não é? Deu a ela a palavra que ela estava esperando, ela já foi com essa ideia, né? Eu vou lá, se ele falar para mim o que eu estou esperando, vai ser a hora. Então, quer dizer, o sujeito parece que virou o culpado, porque ele é o último que conversa, e ele fala essa coisa babaca, assim, que um conselheiro de uma escola de adolescentes nunca deveria ter dito, certo? Tudo bem, não vamos estragar a série igual o cara... Fita cassete no século XXI. Ele falou aquilo porque ele precisava falar aquilo daquele jeito mesmo, porque senão a série acabava, né? Ele salvaria a moça e não teria... né? Nós não estaríamos aqui agora. Então, só para justificar o nosso encontro, tudo bem, ele tinha que falar daquele jeito besta mesmo,
mas é estranho um conselheiro escolar se comportar daquela forma. Mas há gente besta em tudo quanto é, né, lugar. Pode ser que aquele sujeito fosse mesmo um atoleimado e, nossa, mas você não quer falar mesmo? Fala o nome dele para mim, fica tentando descobrir. Parece que ele está interessado em descobrir quem foi, não porque ele quer fazer alguma coisa, mas porque ele está especulando o assunto, certo? Mas esse tipo de suicídio arquitetado, que eu também achava que não existia, eu descobri que aquele endógeno, aquele suicida genético, ou né, hereditário, ou físico, ele é capaz de fazer isso, de planejar. Né? E aí a gente lembra do Ramon, que é sui generis, mas é uma coisa arquitetada. Ele planejou tudo, como ele vai morrer. Não, ele podia ter pego o canudinho na hora lá e soprado. Não vou morrer mais. Né? Vocês botaram aqui, não vou tomar. Lá, enganei vocês. Mas ele arquitetou tudo, ele gravou e falou e tomou e morreu. Pronto. Então aquilo foi um... não dá para chamar aquilo de eutanásia. Porque quem toma a decisão é o sujeito, né? Colocaram na frente dele como se desse um revólver, ele pudesse mexer a mão, né? Ou um gatilho que ele pudesse apertar com a boca, ele teria feito a mesma coisa. Então, é um tipo de suicídio que também não é inverossímil. Dizer que há alguém que está numa condição desse modo desesperada, porque assim, vocês se percebem, quem viu a série, no final, ela está completamente fora da realidade já. Então ela já está caminhando assim, né? Sabe quando, foi o que eu comentei com os alunos, sabe quando o pica-pau, você nem sabe o que é o pica-pau, né? Fala, você sabe quem é o pica-pau? Sabe? Então tá. É o pica-pau, coisa velha, né? Aquele pica-pau de polainas. Então o pica-pau quando fazia comida, e aí passa aquela fumacinha da comida, ele ia voando assim e tal, né? Em direção aonde está a casa que tem a comida. Ela tá assim. Então ela vai andando, ela sai de casa na madrugada e vai... toda assim, um zumbi, e vai andando em direção à música, a música vai e entra na casa e vê ali todas as pessoas com que ela não deveria ter mais contato, só tem eles ali, né? Só tem os piores no ponto de vista dela. E ela então para ali e fica olhando. Entra aqui com a gente. Tira a roupa aí, vem aqui. Aí sai todo mundo, fica só, fica aí, fica, tá. Então acontece tudo, parece que é a revelia dela, né? Ela não está nem mais percebendo o que está acontecendo. Então, alguém que está daquele jeito, porque ela arquiteta o plano das fitas depois, certo? Depois de tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, como é que uma pessoa ainda consegue fazer aquilo? Bom, então, por mais que pareça estranho, a gente é capaz de fazer isso. Nós não podemos negar, certo? Os Lex Luthors da vida real, esse pessoal que, assim, os gênios do mal existem para tudo quanto é canto aí. Nós estamos cercados dele ali em Brasília. Lembra que eu falei lá atrás que há um certo ponto do livro O Sofrimento do Jovem Werther em que ele defende o suicídio. Então um amigo fala para ele, mas que cabeça de uma pessoa que tem coragem de se matar? Isso é uma coisa idiota, ridícula, tirar a própria vida e tal. E aí ele tem um arroubo, né? Ele fala, é lamentável que vós, os homens, não podeis falar de nada sem dizer primeiro, isso é louco, aquilo é prudente, isso é bom, aquilo é mal. E o que significa tudo isso? Por acaso buscastes alguma vez antes disso as íntimas circunstâncias de um ato? Sabeis precisar com certeza as razões por que ele ocorreu, por que ele teve de ocorrer? Se tivesses feito isso, não serias tão prontos em vossos juízos. Foi como eu vi muitos amigos falando, né? Na internet, no Facebook, tal, né? Essa Hannah Baker não é uma idiota. Essa série é uma babaquice. Fitas cassete no século XXI? Então, assim, um monte de comentário assim. Agora, eu, que dou aula para adolescente, eu tinha de parar para pensar no assunto. Eu não podia escapar dele. Né? Ou melhor, de professores que eu conheço que pararam para pensar no assunto, ou pelo menos ver a série, eu só conheço eu mesmo. Né? Se tem algum professor aqui que fez esse mesmo trabalho, parabéns. Porque ninguém está nem aí também. Né?
Eu vi lá, conversei, e um professor veio para mim assim e falou assim, poxa, você é legal. Professor de filosofia também. Poxa, você, hein? Então, você. Eu falei para ele, você não faz nada. Então você fica olhando para mim e falando, nossa, você vai atrás das coisas mesmo, você faz as coisas mesmo. E ele, que é professor de filosofia também, não faz nada. Então, quer dizer, eu não vi ninguém fazendo nada, eu não vi ninguém falando nada. Aí uma professora lá que falou assim, eu fui direto pro final, vi só o último episódio. E aí voltei lá na sala e conversei com eles lá e tal. Então assim, foi uma preocupação minha, certo? Eu não posso cobrar isso de ninguém, mas eu me senti na obrigação de visitar essa circunstância. O que está acontecendo aí? E poder conversar. E foi bom, porque os alunos sentiram que eu me preocupei com aquilo. Então isso foi legal. Né? E me trouxe para cá de novo, né? Quer coisa melhor do que isso? Né? Então sim, estou felizão por causa disso. Tá certo que a circunstância é trágica, né? Mas eu não deixo de estar contente de estar aqui. Porque assim, agora eu queria entrar num... Tá, mas e aí, né? Falamos um monte e tal, tudo bem, mas... Do ponto de vista daquilo que eu consigo, mesmo sem ser psicólogo, enxergar, essa não foi não foi um insight só meu, uma amiga, a Bruna Luiza, também teve essa mesma ideia. Então ela escreveu um artigo em que eu estava pensando nesse assunto, tinha comentado com os alunos já, e aí vi o artigo da Bruna e falei, puxa, você pensou a mesma coisa que eu. Né? Então quer dizer, como que a gente escapa disso? Tem saída, então? Tem saída para esse jovem que está assim, fumando lá o narguile e ouvindo funk, sei lá o quê, ou ouvindo, agora eu descobri uma banda nova, Muse, que eu não sabia nem o que era. Aí uma aluna falou para mim assim, professor, você já ouviu Muse? Eu falei, nunca ouvi, eu não sei nem o que é, mas eu vou ouvir. E eu fui para casa e fui escutar. O que parece com o U2 eu odiei, porque eu odeio o U2. Eu sou, acho que a única pessoa no universo que não gosta do U2. Eu odeio o U2. Então, se Deus aparecesse agora aqui e falasse assim, Paulo, você pode bater numa pessoa, eu ia bater no Bonovox. Eu ia pegar aquele cara dele, ia bater bastante dele e ir embora. Então, eu não gosto do U2. Então, aquilo que parece que o U2 eu achei uma bobeira, ruim. Mas tem músicas boas. Falei, voltei lá, falei, ouvi, eu gostei e tal. Muse, você gosta? Você conhece? É bom, não é? Mas o que parece que o U2 é uma porcaria. Né? Então aí eu fui ouvir e tal. Então assim, o jovem tá meio, e aí, como é que faz? Né? Como é que a gente então tenta tirá-los disso? Ou ajudá-los a sair, melhor dizendo, né? Porque não dá para você arrancar ninguém de uma condição sem que a pessoa queira. Né? Então eu fui buscar ajuda no Viktor Frankl. Quem conhece Viktor Frankl aí? Levanta a mão. Muito bem. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco. Eu costumo dizer o seguinte, e essa também talvez não seja uma fala minha, e talvez eu teria repetido alguém que não me lembro. Se Viktor Frankl, ele era um judeu, mas se ele fosse católico, ele merecia a canonização, esse homem. Ele foi um santo. Então ele foi um psiquiatra da conhecida Terceira Escola de Viena, porque ele estudou na mesma universidade e deu aula na mesma universidade do Freud e do Adler, que foi o aluno de Freud e fundador da Segunda Escola de Viena. Então ele foi a terceira via. Ele tem uma vida curiosa, curiosíssima, eu diria. Então, ele foi um cérebro psiquiatra austríaco, criador da logoterapia, ou terapia do sentido. Um método psicoterapêutico que visa restabelecer no indivíduo o sentido de sua existência. Uma terapia que ultrapassa a libido freudiana, bem como os complexos de inferioridade de Alfred Adler. Por isso ficou conhecida como a Terceira Escola de Viena. Com um método que, de tão simples, é tratado com desdém pelas demais tradições da psicanálise, a logoterapia tem livrado muita gente do desespero e da desilusão, conferindo às pessoas um sentido para o seu destino inevitável. Nossa, ficou bonitinho esse negócio. Fui eu que escrevi isso aí. Ficou bonitinho, não ficou? Então, Viktor Frankl foi na Segunda Guerra
enviado para campos de concentração. Ele passou por 4, dentre eles Auschwitz, que é o mais famoso, né? Famigerado, melhor dizendo. Os jovens sabem o que significa famigerado? É famoso porque é ruim, né? Então, por exemplo, o Bonovox é o famigerado Bonovox, entenderam? Então, o Viktor Frankl, ele foi enviado a campos de concentração, ele, sua esposa e seus pais. E todo mundo morreu, menos a irmã. E ele, enquanto ainda não havia sido preso e tal, ele já estava pesquisando algumas coisas sobre o comportamento humano, mas foi no campo de concentração que ele teve, que ele concluiu, digamos assim, a sua tese. O que Viktor Frankl percebe? Que dentro do campo de concentração, aliás, eu recomendo muito para quem não conhece esse livro aqui do Viktor Frankl, chama Em Busca de Sentido. Na primeira parte do livro, ele conta como é que foi o dia a dia daqueles infelizes lá no campo de concentração. E na segunda parte do livro, ele dá os conceitos fundamentais da logoterapia. Então, assim, mais ou menos um pouco depois da metade, ele vai explicar os conceitos da logoterapia. Essa primeira parte do livro é muito tocante de ver. E ele, assim, narra com maestria, e ele tem uma certa, digamos assim, um certo cuidado de não também ficar contando desgraceiras e tal, mas ele narra a dificuldade que eles passavam, que eles viviam, como é que era aquilo, trabalhar na neve sem sapatos, né? E o dedo congelar e ter que arrancar, sabe? Uma coisa assim. Então ele conta umas coisas muito... Mas ele percebe uma coisa que é um grande lance. Que entre aquelas pessoas que estavam lá nos campos de concentração, aquelas que conseguiam enfrentar aquilo com um pouco mais de dignidade, ou até que resistiam bem todo aquele infortúnio, aquele problema e tudo, eram aquelas pessoas que tinham um sentido para a sua vida fora dali. Uma tarefa para realizar, desde uma coisa muito simples, sei lá, do tipo, olha, eu estou aqui no campo de concentração, mas eu preciso visitar a minha madrinha que mora num outro país e que me criou e que está doente, então eu não vou morrer nesse lugar aqui nem a pau, que eu tenho que visitá-la ainda antes dela morrer. Então o sujeito, imbuído desse desejo de visitar a tia, ele resistia melhor, né? Desde uma coisa muito simples como essa, até aquilo que Frankl chama de sentido último, que é Deus, né? Que é a religião, digamos assim. Então ele fala, olha, a logoterapia não tem nada a ver com a religião. Então ela foi muitas vezes falando, esse negócio de sentido da vida é coisa da religião. Então ele fala, não tem nada a ver. Apesar da logoterapia considerar a religião um instrumento de ajuda, inclusive, e de sentido. Então ele fala, olha, o sentido último é a religião, é Deus. A pessoa que está lá fala, olha, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja. Então, se eu morrer aqui, morri. Se eu não morrer, muito que bem, minha vida está nas mãos de Deus. Então, ele desenvolve a logoterapia, que é a terapia do sentido, que nada mais é do que procurar devolver ao indivíduo o sentido da sua existência, né? Ajudar a pessoa a encontrar um sentido para a sua vida. Então você pergunta para o jovem, ou para um monte de gente, certo? Não tem só o jovem. Pergunta para uma pessoa assim, e aí, hein? O que vai ser? O que você vai fazer? O que você está pensando e tal? Eu lembro da minha mãe que ela sempre dizia para mim assim, olha, minha mãe não, meu pai. Minha mãe fala muita coisa também, mas meu pai, isso é do meu pai. Ele fala assim, olha, estabeleça metas pequenas na sua vida. Não precisa pensar assim gigantescamente, assim, quero ser o sei o que lá. Pode ser que você pense assim, mas meu pai é muito prudente, né? Então, sabendo de todas as dificuldades, eu falo, metas pequenininhas. Daqui 6 meses eu quero tal coisa, eu quero comprar um tênis, sei lá.
daqui 2 anos eu quero fazer um curso X. Aí você vai, se esforça, faz aquilo. Ufa, terminei. Agora vou fazer tal coisa. E vai. Então, estabeleça metas pequenininhas e vai cumprir devagarinho. Né? Você vai longe. Chegar lá na frente, você vai falar, caramba, quanta coisa eu fiz. Então você pergunta para uma boa parte das pessoas hoje, que elas só fazem levantar, trabalhar, comer, né? Aqueles que têm um pouco de prazer têm, mas é tudo muito frívolo, né? E acabou. Mas e aí? Né? Vai passar por essa vida assim, incólume, vai acabar e pronto. Não vai deixar nada assim. Por exemplo, eu acho um absurdo, me perdoem se tem alguém aqui desse jeito, e peço que repense assim, por amor a você mesmo. Tem muitas mulheres, hoje eu tenho uma grande amiga que fala isso, que não quer ter filhos. Eu não quero. Eu não quero. Como assim? Eu não quero, não tenho vontade de ter filho, não tenho vontade de ter filho. Mas eu fico imaginando a pessoa, quando ela tiver, sei lá, 80 anos, ela, o marido, os 2 velhinhos, e ninguém. Porque parente assim vai sumindo, né? Tio, primo, não sei o que, vai sumindo. Como é que vai ser, né? Então, eu não consigo conceber isso aí. É muito difícil para mim esse negócio. Com toda a dificuldade que tem, né? Esse mundo tá uma porcaria mesmo. Mas é difícil para mim ver uma mulher dizer assim, eu não quero ter filhos. Pronto. Quero ficar velhinha sozinha porque está preocupada com a carreira, né? Quero ser tal coisa assim, assado. Mas enfim. Homens também, claro, né? Tudo bem que não é que gera, mas também... Essa minha amiga é casada e os 2 não querem. Trabalham, ganham bem, os 2. Agora estão com planos de sair do Brasil e tal. Mas não querem nem saber. Bom, então é isso. O Frank fala, é preciso estabelecer o sentido da existência da pessoa. Então ela está lá, e aí? A vida está passando, né? Está passando. E aí o Frank fala, olha só. O homem é, em virtude de sua autotranscendência, um ser em busca de sentido. No fundo, é dominado por uma vontade de sentido. No entanto, hoje em dia, essa vontade de sentido encontra-se em larga medida frustrada. São cada vez mais numerosos os pacientes que recorrem a nós, os psiquiatras, acometidos de um sentimento de vazio. Esse sentimento de vazio tornou-se, em nossos dias, uma neurose de massa, ou seja, em grande escala. Hoje, o homem não sofre mais tanto como nos tempos de Freud, de uma frustração sexual, mas sim de uma frustração existencial. E hoje, não angustia tanto como na época de Alfred Adler, um sentimento de inferioridade, senão bem mais um sentimento de falta de sentido, acompanhado de um sentimento de vazio, de um vazio existencial. Se me perguntais como eu explico a gênese desse sentimento de vazio, só posso dizer que, ao contrário do animal, isso é muito interessante. Ó. O homem não tem nenhum instinto que lhe diga o que tem de ser. E, ao contrário do homem de tempos anteriores, não há mais uma tradição que lhe diga o que deve ser. E, aparentemente, não sabe sequer o que quer ser de verdade. Isso está nesse livro que eu também recomendo, mas não antes de lerem Em Busca de Sentido. Esse é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Há vários livros do Viktor Frankl publicados em português. Ele deve ser muito lido nos nossos tempos. É urgente que o leiamos. Há vídeos dele no YouTube de entrevistas. Tem uma entrevista de 30 minutos com ele que é de chorar, assim, a paixão que ele tinha por ajudar as pessoas. Ele já velhinho, acho que devia ter uns 80 anos, e ele falando assim, a pessoa pergunta, mas doutor, como é que se dá essa coisa assim de encontrar um sentido? Ele fala, o negócio é a decisão. A pessoa tem que decidir o que ela quer fazer. Então, é uma entrevista muito bonita, está lá no YouTube inteirinha, tá? Então, olha só. Ao contrário das outras psicoterapias, a logoterapia não permanece na esfera da neurose, senão que a ultrapassa e encontra a dimensão dos fenômenos especificamente humanos. A logoterapia, à medida que orienta o paciente a enfrentar-se, ainda que por algumas frações de segundo, justamente com aquilo que tanto teme, portanto, a desejá-lo paradoxalmente, né, aquele eu quero, mas não quero,
ou aceitá-lo antecipadamente, conseguindo assim tirar da ansiedade antecipatória ao menos o vento que sopra a sua vela. Então, é uma ideia genial essa, eu acho, né? De devolver o sentido para a pessoa, ou dar-lhe, né, para aquela pessoa que simplesmente não tem, de ajudá-la a dizer, mas e aí? A sua vida vai estar passando e onde vai dar isso? Né? Tentar ajudá-la a encontrar um sentido. O que o Frankl chama de autotranscendência. Né? Então, quer dizer, às vezes você está tão ensimesmado que às vezes o que você precisa é arrumar alguém para cuidar, por exemplo. Eu vou cuidar vou num asilo arrumar lá um velhinho para eu cuidar. Pronto, acabou. Você vai ver que sua vida melhora. Porque você deixa de se preocupar tanto consigo, uma preocupação estéril, e passa a investir a sua preocupação numa coisa que de fato vai dar um fruto, que é cuidar de alguém. Né? Então, é esse movimento daquilo que o Martin Buber, que é um filósofo judeu, fala da relação do eu e tu. Né? Que você se relaciona com as coisas, isso aqui é um eu-isso, mas isso aqui é um eu-tu. E o eu-isso eu consumo, o eu-tu eu não posso consumir. Né? Porque o tu tem uma identidade própria. Né? Continuando aqui com o Frankl. O médico, no desempenho de seu ofício, tem de lidar continuamente com pessoas que sofrem. E entre estas, as que sofrem de doenças incuráveis. Carlos sabe bem disso, né? Vocês sabem que são médicos, sabem bem disso. São pessoas, no entanto, que se deparam, e assim também acontece ao médico, com a questão de se sua vida, à vista desse sofrimento, que não se pode alterar, mais ainda que se transformou em algo inevitável, não perderá completamente o sentido. Lembramos do Ramon Sampedro, certo? Minha vida perdeu completamente o sentido, porque a vida desse jeito ela é vazia. O médico é confrontado não somente com a tarefa de tornar o paciente apto ao trabalho de restaurar-lhe o bem-estar, como sempre atribuem à profissão, mas também com um último dever, ajudá-la a conquistar a capacidade de suportar o próprio sofrimento. Meu pai morreu de câncer, em 2012. E eu lembro que assim, foi câncer no pulmão, foi um troço avassalador de 9 meses de doença. Mas naqueles últimos momentos, quando eles já viam que não tinha jeito e tal, eles queriam levá-lo para um centro de especialização em... Como é que eles chamam? Isso. E para dar a ele a assistência, que ele precisava, uma assistência especial a pessoas, né, de doença incurável. Não deu tempo, né? Mas penso eu que os médicos desses centros assim sejam esse tipo de médico, né? Então, quer dizer, você precisa... A pessoa que já sabe que não tem mais jeito, você precisa restabelecer a pessoa, né, o sentido da existência dela naquela circunstância ali. O que não é impossível, mas que é um trabalho digno de louvor, certo? Então, quer dizer, uma pessoa que já sabe que ela vai morrer daqui a pouco, você encontra pessoas que são muito vivazes e que, não, eu vou morrer, mas não tem importância, não vou morrer, mas não vai ser agora. Né? Então, Vocês já assistiram o filme Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas? Um dos melhores filmes, eu já vi um monte de vezes, mais de 10 vezes, eu acho. Eu vi de novo esses dias. E o Bloom, quando ele está morrendo, ele fala pro filho, né? Mas você... Ele fala assim, não, calma, eu vou morrer, mas não é agora. Não é ainda agora. Né? Foi 2 minutos depois. Mas até aquela hora ali, ele estava cheio de vida ainda. É super curioso isso. Então, um médico que lida com esse tipo de paciente, essa tarefa de dar àquele tipo de paciente ainda um sentido para a sua vida quando ele já não o tem, é um trabalho digno de louvores, né? De maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe. Nisso se revela, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. Depende se a pessoa permanece corajosa e valorosa
digna e desinteressada, ou se na luta levada ao extremo pela autopreservação, ela esquece sua humanidade e acaba tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro no campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento ou não. Às vezes, esse trabalho nem precisa ser feito por um psicólogo, né? Às vezes um pai e uma mãe atentos fazem isso. Às vezes a própria pessoa faz isso. Às vezes a própria pessoa, se ela tem, sei lá, de repente lê o livro, Busca de Sentido aqui sozinha, lá ela lê, caramba, mas não é que eu estou vacilando, né? Que minha vida não tem nenhum sentido, peraí. E aí ela tem uma coisa que a leva a caminhar, né? Então, é uma grande saída, diria uma honrosa saída do desespero, da desesperança, inclusive da depressão, daquela de tipo, né, exógeno, como disse. Eu aprendi direitinho, vou dar aula desse negócio agora. Daquela depressão que não é interior, mas que tem causas exteriores, digamos assim. Então, essa é possível você tratá-la assim, olha, escuta, vem aqui, né? Vamos achar um caminho, vamos abrir uma clareira aqui nessa mata fechada, e a pessoa restabelece, então, o sentido da sua vida. E muda completamente, né? De repente ela muda, vira outra pessoa, encontrou, cuidando de alguém, fazendo uma outra coisa, sei lá, né? Ela encontra uma saída. Olha, eu vou falar rapidamente desse E Tem Mais, porque eu falei disso na outra palestra, que está gravada, está lá no canal do YouTube do Espaço do Pensamento, que é uma coisa que eu vou chamar aqui de ou formação do imaginário, ou da imaginação. Talvez esse seja um dos grandes problemas assim do nosso tempo, que nós perdemos completamente a capacidade imaginativa, o contato com as histórias que nos fariam ampliar nossa imaginação. Os contos de fada, por exemplo. Hoje quem é que lê para as crianças isso? Quem é que foi criança que leu, geralmente repete, né? Passa a ler para os filhos, para os netos e tal. Mas hoje a gente tem uma falta de alimentar a imaginação, e faz toda a diferença. Toda a diferença. É aquele negócio de você encontrar saídas na vida adulta que passam pela imaginação. De você lembrar assim, que um problema gigante como aquele gigante do Jack, o matador de gigantes, precisa ser enfrentado, né? Você toma aquela história e usa aquilo em seu favor na vida adulta. Uma imaginação bem formada gera uma inteligência bem formada. Então, há muitas pessoas perdidas hoje que não conseguem sair de situações complicadas simplesmente porque ela não tem esse aparato imaginativo que a ajudaria a pensar no problema. Ela não consegue. Ela não tem, né? Ela acha que, sei lá, é um boneco de pau que não tem, que está preso, nunca vai ser gente na vida. Ou o contrário, ela é um boneco de pau que deseja ser gente. Então tem um monte de exemplos e histórias que não são muito úteis para isso. E que hoje ninguém... Então, assim, o adolescente de hoje lê um monte de coisa. Alguns adolescentes leem um monte de coisa. Mas, o que é aquilo ali que ela está lendo? Geralmente é um livro de consumo, como diz o C.S. Lewis. Você consome como se você estivesse comendo um Big Mac, acabou o livro, acabou aquilo também. Não sobra nada daquele negócio que você leu. Então aquilo não te serve de nada. Então há um tipo de literatura
que é, não diria própria para isso, mas que tem esse caráter, né, de ser mais do que um mero entretenimento. O ano passado, uma aluna minha que eu via sempre lendo, toda vez estava com livro, Resident Evil, e uma série qualquer lá dessas, que tem 300 livros que a pessoa lê. Aí você pergunta, mas do que trata? Mas não sabe nem direito o que é, mas está lendo lá 15 livros de uma série que não significa absolutamente nada. Ação, 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 beija na boca, vai pra lá, corre pra cá, mata um, corre pra lá, corre pra cá, beija na boca de novo, vai pra lá, tá apaixonada, desiste, não sei o que, e no fim não é nada, né? Então eu falei pra ela, olha, você lê bastante, você precisa dar qualidade à sua leitura. É importante para alguém que gosta de ler como você, porque não vai chegar a sua vida lá, velhinha, e vai fazer assim, eu li um monte de coisa e não li nada ao mesmo tempo. Falei, olha, você tem de ler Jane Austen. Ela falou, traz então para eu ler. Aí eu comprei o livro para ela e levei para ela ler. Passou 15 dias, essa menina entrou na sala assim, professor, meu Deus, o que é aquele livro? Eu falei, mas o que foi? Nossa, mas eu nunca pensei que um livro pudesse ser daquele jeito, porque eu vou dormir pensando naquele negócio, né? Orgulho e Preconceito. Aquele jogo, aquela coisa, que vai e não vai, não sei o quê. Meu Deus, mas aquele livro mexeu com a minha cabeça. Eu falei, pois é isso aí. O livro é seu. É um livro que tem 3 romances da Jane Austen. Tá, mudou. Então, quer dizer, o substrato imaginativo dos grandes romances, ou dos contos de fada, Andersen, Grimm, Perrault, do Senhor dos Anéis, das Crônicas de Nárnia, dos livros de ficção científica do Lewis, até H.G. Wells e tal, a grande literatura, chamada assim da grande literatura, os clássicos, um Dom Quixote, uns Irmãos Karamazov. Então, assim, é outra coisa. Como diz o Lewis, você vive a vida daquela personagem, né? Você é você mesmo e outras 1000 pessoas ao mesmo tempo. Isso amplia a sua capacidade de pensar na vida, né? Então, se um caminho é a devolução, digamos assim, do sentido da existência às pessoas, a outra via eu acho que é reformar ou formar, né, a imaginação dos nossos jovens, das nossas crianças, sobretudo, porque são elas que vão herdar a barbárie que daqui a pouco vai se instaurar. Então eles têm de ter imaginação para reconstruir as coisas, certo? Eu acho que é isso. Eu vou pular lá para baixo e... Oh, eu pulei... muito obrigado.